Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero dar algumas dicas para vocês, para quem usa aparelho fixo, tanto em relação à higienização, quanto às coisas que devem ou não ser evitadas durante o tratamento, para que a gente tenha sempre uma evolução boa, né? Porque muitas vezes nós dependemos da colaboração do paciente para ter resultados bons com o aparelho fixo, pois muitos alimentos quebram o aparelho, fazendo com que o tratamento se atrase muito. Então hoje eu vou dar algumas dicas para vocês em relação a isso. Então aproveitam, curtam esse vídeo e se inscrevam no meu canal. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês em relação à higienização e aos alimentos que devem ser evitados ao longo de um tratamento com o aparelho fixo. Como vocês sabem, o aparelho fixo ele é colado no dente com uma cola própria, com uma resina própria ortodôntica, porém a nossa mordida é muito forte. Então, conforme a gente mastiga um alimento muito duro, a força que incide na peça do aparelho é muito maior às vezes do que a cola pode suportar. Por isso que muitas vezes o bract descola do dente ou mesmo a banda, que é a peça do dente do fundo, sai do dente, incomodando o paciente. Daí o paciente chega na consulta, o dentista sempre pega no pé em relação a isso, falando: o que você comeu não pode quebrar o aparelho, isso vai atrasar o seu tratamento. Então eu tô aqui hoje para explicar um pouquinho para vocês a respeito disso. Quando o paciente usa aparelho fixo, então ele deve evitar alimentos duros, como pipoca. A pipoca, a partinha branca dela ainda é mole, mas no final sempre tem aquela casquinha, né? Aquela parte dura que muitas vezes o paciente vai comer e quebra o aparelho. Frango é outra coisa que muitas vezes quebra o aparelho. O paciente tem que tomar cuidado na hora de comer o frango com a mão, em pedaço, quando vem com um pedaço de osso no meio, porque o paciente vai morder o frango e pega o osso e quebra o aparelho. Quando você for comer pizza, muito cuidado com a azeitona, porque a azeitona é um dos grandes vilões também para quebrar o aparelho. Devia vir sem caroço, né? Mas nem sempre a azeitona vem sem caroço. Então, comer azeitona tem que tomar muito cuidado e lembrar que tem um caroço lá no meio. Outra coisa que deve ser evitada sempre, amendoim, principalmente o amendoim japonês, que é aquele bem duro por fora, que quando o paciente vai mastigar, quebra o aparelho. Na hora solta a peça do aparelho. Torresmo é outro vilão. Época de Natal, época de festas, onde tem leitoa pururuca. O paciente sempre chega no consultório com o aparelho quebrado nessas épocas do ano. Por quê? Porque comeu o corinho da leitoa pururuca. Então temos que ter cuidado. Nozes, castanhas, são outras coisas que também tem nas festas de finais de ano, e o paciente chega, come e quebra o aparelho. Então isso daí já é do nosso cotidiano. Então agora, aproveitando que está chegando as épocas de final de ano aí, as festas de final de ano, muita atenção no que você come. Outros alimentos que não são duros, porém são muito grudentos, né? Como bala, tanto aquela bala dura, que é dura, né? Que daí não pode morder para não quebrar o aparelho, ou aquelas balas mastigáveis, aquelas balas de goma, que também, conforme o paciente vai mordendo, vai esticando assim, ó, e vai descolando o aparelho. E chiclete, o chiclete não é duro, porém ele é extremamente grudento. Então, conforme vai mastigando, vai tocando na superfície do aparelho, e conforme o paciente vai abrindo a boca, o aparelho vai sendo todo quebrado. Então, quando o paciente chega numa situação dessa no consultório odontológico, o dentista fica muito chateado de ter que recolar todas essas peças, porque isso dá muito trabalho para o dentista e atrasa o tratamento do paciente. Então, nós fazemos a nossa parte no consultório para que tenhamos um tratamento de sucesso, mas de nada adianta se o paciente não colaborar em casa. Então, quando nós pedimos colaboração no que comer e na higienização, o paciente deve sempre seguir as orientações do dentista, pensando sempre num bom resultado do tratamento. Porque se qualquer norma dessa é desviada, a gente vai ter prejuízos. E daí o tratamento vai se estender muito mais do que deveria. Então, na hora que você quebra o seu aparelho, na hora que você descola uma banda ou na hora que você descola um bract do dente, o que acontece? Aquele dente para de movimentar, porque o que faz o dente movimentar é a força do arco sobre o dente. E o modo que o arco faz força no dente é através do bract que está colado no dente. Então, se aquela peça é descolada por um incidente, na hora da alimentação, alguma coisa assim, o que acontece? Ou mesmo numa pancada, né? Esse é outro cuidado que vocês têm que ter. Muitas vezes o paciente pratica algum esporte que pode levar alguma pancada na boca. O paciente deve sempre usar um protetor bucal na hora desse esporte, para que os dentes fiquem mais protegidos.
tá bom? Então o que acontece? Na hora que descola a peça, aquele dente para de ser movimentado, então aí ele vai se atrasando em relação aos outros dentes. E daí na sua próxima visita ao dentista, o dentista, em vez de poder evoluir o arco, evoluir o andamento do tratamento em relação ao alinhamento ou nivelamento dos dentes, ou algum outro processo que esteja mais no final do tratamento, o dentista tem que voltar os arcos, muitas vezes tem que voltar alguns procedimentos atrás para poder incluir novamente aquele dente que está sem a peça, porque senão esse dente vai ficando cada vez mais para trás. E num tratamento ortodôntico, todos os dentes têm que evoluir juntos. Colaboração também nós pedimos muitas vezes na higienização. Quem usa aparelho fixo já sabe que para higienizar fica muito mais difícil do que quando não usava antigamente o aparelho fixo, pois os alimentos grudam no aparelho. Então é o que eu sempre falo, gente, vocês têm que sempre olhar no espelho para ver como que está a higienização. Isso mesmo sem aparelho, nós devemos sempre higienizar olhando no espelho, prestando atenção na movimentação que nós fazemos com a escova, e também na hora de passar o fio dental, sempre em frente ao espelho, olhando aonde tem sujeira. Não adianta depois você sair da escovação sem saber como ficou. Você tem que olhar para ver se tem alguma sujeira. E com o aparelho fixo, essa sujeira fica muito evidente, porque tudo que nós comemos fica depositado sobre o aparelho. Então o esforço na escovação para conseguir remover toda aquela sujeira é muito maior. Então um conselho que eu dou para vocês, escovem sempre olhando no espelho e passem o fio dental. O fio dental é essencial, existem acessórios, converse com o seu dentista, peça a orientação dele em relação a como usar o fio dental durante o tratamento ortodôntico. Mas a orientação é simples. Você deve usar o passa-fio. É um dispositivo que você compra na farmácia, parece uma agulha, ela é de plástico e você introduz o fio dental naquele buraquinho daquela pontinha e você vai colocando, você vai como um guia, colocando o fio em cada vão do dente, para que você não precise, com aquele arco do aparelho, ficar tentando colocar o fio dental, que fica mais difícil de colocar no vão. Então aquele guia é apenas para te ajudar a enfiar o fio dental no vão certinho e daí você passa o fio dental corretamente. E para finalizar todos os cuidados, visite o seu dentista regularmente, não falte nas consultas, porque as consultas são mensais, então se você falta naquele mês, provavelmente vai passar só no outro mês, o tratamento já vai atrasando. Então se você usa o seu aparelho fixo, pegue firme no tratamento e faça as visitas no dentista regularmente, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aproveitam e se inscrevam no meu canal, para quem ainda não se inscreveu, para que vocês recebam sempre os vídeos em primeira mão, tá bom, gente? Por enquanto é só, eu estou à disposição para quaisquer dúvidas e qualquer coisa é só me mandar mensagem abaixo. Tenham uma ótima semana e um beijo da dentista para vocês!